Bom dia, turminha do sétimo ano. Vamos para mais uma aula aí de história. Uma aula onde abordaremos aí algumas correções e falaremos um pouco da questão da bruxaria na Idade Média. Então a gente viu aquela sociedade estamental, onde nós tínhamos o rei, a igreja, né, o clero, abaixo disso nobres e camponeses, né, o alto clero, o clero dividido em alto clero e baixo clero. Essa nobreza aí sendo os cavaleiros, a vassalagem, a sucerania, e por último ali os camponeses no modelo de servidão. Então a correção é da página 176, 177 e 178. Vamos para a questão 1, onde é a historinha do Michel, né? Lê essa história em quadrinhos, ela foi inspirada na vida da nobreza feudal. Depois responda as questões. Então, Michel de Verson vive no território francês no século X. Ele é o segundo filho do conde Alan de Verson. Em agosto de 986, à época da colheita de trigo, Michel salvou o marquês Pierre Dumont de uma emboscada. Em retribuição, o marquês lhe concedeu terras em uma cerimônia assistida pelos poderosos de Verson. Michel achou que as terras eram muito extensas e cedeu parte delas para um duque em outra cerimônia. Nas terras que manteve para si, em 10 anos construiu um castelo, muitos servos trabalhavam para ele. Então vamos para as questões. Em que quadrinho Michel aparece como vassalo? Vassalo a gente lembra que é no caso que ele está... ele presta serviço. Então ele aparece com vassalo no terceiro quadrinho. Terceiro quadrinho, esse aqui. Está recebendo terras. Ele é um servo. Mesmo ele sendo ali um nobre, ele tem uma fidelidade com o duque. Tá? O duque? Marquês, desculpa. Com o marquês Pierre Dumont. Então ele tem essa fidelidade. Tá? Se ele recebe terras, ele é um vassalo. Certo? B. Em que quadrinho Michel aparece como suzerano? Suzerano é quando ele começa a doar terras. Então no quadrinho 4 aqui. Michel achou que as terras eram muito extensas. Cedeu partes dela para um duque em outra cerimônia. Então ele ganha terra, ele é vassalo. Ele dá terras, ele é suzerano. C. Em que quadrinho Michel aparece como um senhor feudal? Aqui no 5. Ele tem um grande feudo, um castelinho dividido com vários servos. D. Em que quadrinho Michel aparece como um nobre? Quadrinho 1. Tá? Ele é o segundo filho do conde de Alan. Conde é um nobre. Tá? O conde é um nobre. Porém, ele é o segundo filho. Ele não tem nada. Lembra que eu falei? O primeiro filho recebe tudo. O segundo, muitas vezes, vai até para a igreja. Acaba pertencendo ao clero. Então, no quadrinho 1 e 2 aqui, ele é um nobre. E, se não tivesse recebido as terras do Marquês Michel, herdaria as terras de seu pai? Por quê? Não, porque ele era o segundo filho. Se fosse o primeiro filho, herda terras. Segundo filho, só herda terras diretamente se o primeiro morrer nessa história. Mas, sendo o segundo filho, ele não herda terras. F. Qual seria a melhor forma de Michel manter boas relações com o clero? Aqui. A melhor forma de Michel manter boas relações com o clero era acatando as orientações da igreja, pagando os impostos, pagando o dízimo, mandando um filho para que ingressasse no clero, ou no alto ou no baixo clero. Tá? Ok? Então estão aí todas as respostas. Sete e 8. Atividade. A Idade Média foi uma época de contrastes sociais profundos, violência, doenças e metade dos bebês não chegava aos 2 anos. Tímido avanço tecnológico à mercê das intérpretes da natureza.
Nessa era de preces, pão e fuligem, as pessoas mais simples morriam cedo, comiam quando dava e submetiam às determinações dos senhores e dos padres. Já a nobreza construía castelos, cobrava impostos pesados e devorava até 9.000 calorias diárias. Um singelo botão de ouro no vestido de uma dama equivalia a 140 dias de trabalho de um camponês. A. O que o fragmento descreve a Idade Média como um período de contrastes sociais e profundos. Então, nós temos aí, porque havia uma grande diferença de posses, poder e atividades entre o clero e a nobreza e os servos. Enquanto os servos comiam mal, os nobres comiam, comiam mais e temiam objetos de grande valor. Tinham objetos de grande valor. A questão aqui é que eles comiam mais, mas também não tão bem quanto se imagina. Eles tinham mais posses, sim, justamente porque eram os donos da terra. Mas também tinham grandes dificuldades quanto aos nobres. A comida não era em grande fartura, não eram diferenciadas, eram quase sempre a mesma coisa. Então eles se mantinham em dificuldades parecidas. Tá? A média de vida também não era tão grande. B. Uma era de preces, pão e fuligem. Considerando o que você estudou sobre o período, explique essa descrição. A descrição se refere a pouca variedade e quantidade de comida. Pão, no caso aí, era o que eles tinham para comer. Um clima intensamente religioso. O clero era um grupo social mais importante. A igreja ditava normas da vida social. Quanto à fuligem, como não foi estudada diretamente, os alunos devem ser estimulados a interferir no fato. O que você pode falar de fuligem? Tem algumas situações. As guerras, tá? Por exemplo. Então, o incendiar as plantações era comum nas guerras, onde você danificava as terras do outro senhor feudal para ele ter uma decadência e ficar mais fraco, tá? Então isso era um dos pontos principais. Uma outra questão aqui da fuligem é interessante. Na época medieval, os padres colocavam resto de carvão, fuligem, em cima da comida para a comida não ser uma comida boa, de bom sabor. Então eles comiam pouco para manter uma norma aí dentro da Sagrada Escritura, que era manter uma purificação do corpo ao mesmo peso do sagrado, que era uma Bíblia costumava pesar em média aí uma Bíblia completa pesava em torno de 40, 50 quilos. Então um homem ou uma mulher que pesasse, principalmente um homem sagrado, que pesasse mais de 50, 60 quilos, ele já estava acima do peso das escrituras sagradas. Então isso era proibido. As razões apontadas... C. Quais as razões apontadas no fragmento para as pessoas pobres morrerem tão cedo? Falta de comida, doenças. As razões apontadas são doenças, violências e a má alimentação, ou seja, falta de comida. Então as pessoas não tinham acesso a muitas coisas. Elas não tinham acesso às facilidades, à quantidade de comida que se tem hoje em dia. Tá? Bom, então como nós vimos na aula anterior, que mostra um pouco das divisões dentro da sociedade, algumas pessoas nessa sociedade acabam tendo mais poderes. No caso, a igreja era o maior poder dentro da Idade Média, não diretamente a política, mas sim ideológica. Todos temiam a questão da igreja. Então, o rei temia Deus, a população temia Deus. E quem tinha esse poder, esse vínculo direto com Deus, era a igreja, eram o alto clero e o baixo clero. Tanto o alto clero quanto o baixo clero utilizavam disso com um intuito de ficar ricos, de manter poder, principalmente poder sobre os reis. Então o rei, por mais que tivesse poder político,
ele ficava abaixo da população da igreja, como nós vimos na aula na parte anterior aí. Ah, nem todo mundo era bem visto pela igreja, tá? Algumas pessoas eram tratadas aí como excluídos da igreja. Por quê? Infiéis, um exemplo disso, nós já temos nessa época aí o islamismo no Oriente, temos religiões africanas, a qual a Europa já tinha algum contato. Assim, eu tenho povos que não eram católicos cristãos. Se não são católicos cristãos, então eles vão ser tratados como infiéis para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica não vai ter uma proximidade com essa população. E principalmente pessoas com doenças, pessoas com peste, por exemplo, a gente vai falar muito da peste negra no bimestre que vem, mas pessoas com certas doenças, principalmente doenças visíveis, eram pessoas que estavam sendo ali punidas por Deus. Então essas pessoas elas eram exclusas da sociedade, muitas aí condenadas a sair do feudo, tá? Muitas condenadas aí até a morte, principalmente quando se aplica a questão da heresia. Essa heresia, também conhecida aí como as bruxarias, tudo que é heresia é tudo que vai contra o modelo da Igreja Católica. Então, ele é um herege, porque ele vai contra o modelo da Igreja Católica. Então, essas heresias aconteciam, principalmente porque nem todos aceitavam a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, então, puniam essas pessoas. Puniam essas pessoas das formas mais bárbaras que existiam. As torturas medievais, o queimar a bruxa, enforcar, decapitar, então eram punições aí até a morte. E quem eram essas bruxas e demônios? Quem eram esses hereges? Muitas vezes pessoas que não tinham como pagar a sua mão morta, uma forma de pagamento que nós já vimos em aulas anteriores, então essas pessoas acabavam saindo dali da área de camponês e indo para o bosque, se escondendo no bosque e vivendo ali dentro do bosque. Então tem aquela visão da bruxa, principalmente porque era uma mulher sozinha, solteira, que isso não é aprovado pela Idade Média, então as mulheres tinham que, por obrigação, se casar e gerar filhos. Então essa mulher ia para a floresta, porque não tinha como sobreviver ali no pagamento do feudo, ia viver sozinho. Lá, com as suas heranças de Bárbara, ela fazia o quê? Fazia remédios, fazia chás para a sua sobrevivência. E isso daí então transformou a poção mágica. Posteriormente, essas mulheres aqui viviam na floresta, onde animais noturnos lá viviam e não faziam nada para ela. Então ela tinha contato com o próprio demônio, para os animais noturnos, macabros, não fazerem nada para ela. E existe uma outra questão aí também, principalmente pela ideia de bruxa, que está aí na página de vocês. Aqui. O Compendium Maleficarium. As ilustrações medievais sobre a bruxaria sugeriram que as mulheres eram guiadas por demônios. Esse livro, A Compensação Maléfica, a gente vê aqui um demônio e aqui eu tenho mulheres. Justamente porque a Igreja Católica medieval vinculava as mulheres à questão demoníaca justamente por causa das escrituras de Eva, onde a mulher, foi a culpada de desobedecer a ordem de Deus, tá? E que trouxe o mal. Então a mulher ela é punida por isso. Então a mulher na Idade Média ela já nasce com a marca da besta, ela já nasce com a proximidade ao demônio. E se ela não fizer tudo certinho, tudo bonitinho, então ela vai ser tratada como herética. O clero também condenava e perseguia práticas herdadas dos germanos, fazer chás, benzimentos, coisas como eu comentei com vocês. Então, essas mulheres de origem germânica, de origem bárbara, muitas vezes que utilizavam das suas culturas antigas, eram tratadas como bruxa, principalmente pelo conceito de ser mulheres e pelo conceito ali de seguir culturas diferentes do catolicismo.
As punições elas eram perseguidas, condenadas e condenadas à fogueira, colocada à morte, tá? Os excluídos eu já falei. Demônios, a mesma coisa. Animais da floresta, por exemplo, animais noturnos como morcego, ratos, gato, corujas, animais que utilizam da noite para a sua sobrevivência, eram tratados como animais demoníacos, tá? Justamente porque a noite é a hora do macabro, é a hora a hora da negatividade, a hora dos demônios. E esses animais que frequentavam, que sobrevivem da noite, eram tratados como animais demoníacos, tá? Assim sendo, tem uma sociedade na Idade Média, aonde eu vou ter um modelo, e lógico que algumas pessoas acabavam quebrando esse modelo da Idade Média, certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar a atividade para vocês. Ok, então ficamos para casa aí com as atividades para casa da página 181, 182, 181 e testes da 182 e 183. Enviar para Prof. Rogério Trentin @yahoo.com.br. Tá joia? Então, atividades para casa, página 181 e testes da 182 e 183. Enviar para Prof. Rogério Trentin @yahoo.com. Certo? Então é isso, turminha. Um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.